Olá, meus amados e queridos irmãos aqui do canal no YouTube. Eu quero cumprimentar a você com a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e na mesma estar assim agradecendo a Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui novamente trazendo um estudo bíblico para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um discipulado aqui com o pastor Marlon Oliveira. Quero agradecer também a cada um de vocês. Chegamos aí a 200 inscritos aqui no canal. Deus continue abençoando aí cada um de vocês que estão compartilhando esse trabalho evangelístico, esse projeto aqui, ao qual tem um alvo. O alvo é almas para Jesus. O alvo é que a palavra de Deus venha a ser assim o alimento para muitas pessoas que estão sedentas, famintas e com sede de receber assim a água da vida, o pão da vida, que eu simbolizo assim com a palavra de Deus, que a palavra de Deus é linda e eficaz, a palavra de Deus que nos traz vida, a palavra de Deus é que nos traz aí grandes fortalecimentos para uma vida cheia de alegria, de amor e de temor a Deus. Glória a Deus. Vamos aí, você que está chegando aqui pela primeira vez neste canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para os novos vídeos, não esquecendo de deixar o seu like, que é importante para nós, e também o seu comentário. Que Deus te abençoe grandemente. Seja bem-vindo ao Discipulado com o pastor Marlon Oliveira. Vamos aí estudar hoje a nossa sexta aula. Vamos aí para o nosso sexto estudo, que tem por tema hoje o discípulo e a fé. Então vamos aí para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje tem por tema o discípulo e a fé. Aleluia! Vimos aí já de uma caminhada, neste canal aqui. Você que ainda não assistiu as primeiras aulas, te convido aí na nossa playlist, está assistindo aí o Discipulado com o pastor Marlon Oliveira. Na primeira aula a gente estudamos aí conhecendo a Bíblia. Na segunda aula a gente aí estudamos conhecendo Deus. Na terceira aula a gente estudamos conhecendo a salvação. Na quarta aula a gente estudamos conhecendo aí a igreja. Na nossa quinta aula a gente aí estudamos aí o tema com conhecendo o valor da oração. E hoje a nossa sexta aula nós estamos aí com este tema que é muito importante: o discípulo e a fé. Todos os discípulos precisam manter a sua fé de pé, porque a fé já veio através da palavra de Deus. A fé já veio aí através daquela pregação ao qual você foi, aquela congregação, aquela igreja, aquela casa de oração, assim como nós podemos colocar. E chegando lá você ouviu o pastor ou o pregador que estava ministrando aquela palavra, a palavra de Deus, a palavra que limpa, a palavra que purifica, a palavra que fortalece. E naquele momento ali, logo depois daquela mensagem, houve um apelo assim, e ali naquele momento você, através daquela palavra que entrou no seu coração, você manteve a sua fé de pé e disse: eu aceito o convite de Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Que neste momento, quando você ouve a palavra de Deus, começa a gerar dentro de você esta pequena palavra com duas letras: fé. Essa fé você não tem nas coisas palpáveis, mas sim naquele que você não vê, naquilo que você nunca viu. É assim que nós colocamos aí esse estudo, esta maneira de falar da fé. Mas para não ficar nas minhas palavras, eu te convido neste momento para entrarmos na palavra de Deus, que é o texto base para esta aula, que se encontra ali no livro de Hebreus, capítulo 11, e no seu versículo 1, que é muito conhecido. Glória a Deus. Que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que não se vê. A fé, ela é importante nas nossas vidas. A fé, ela tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. A fé tem que ser a base de tudo nas nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé nós alcançamos todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos e todas as nossas vitórias. Então vamos aí para a nossa primeira aula. Vamos aí para a nossa aula, melhor dizer, para a nossa introdução aqui do material que eu separei aqui desde a primeira aula até aqui. Vamos aí. A introdução diz assim:
a melhor definição para a fé é a do texto bíblico que introduz este comentário. Nesta acepção, ela é a base da esperança que faz o crente seguir adiante, firmados na promessa de Deus e deixando para trás as dúvidas, incertezas e incredulidade. Então a fé faz com que você deixe todas as dúvidas, faz que você deixe toda a incredulidade, faz que você deixe para trás toda a incerteza. Por quê? Porque agora você está vivendo sobre a promessa que Deus fez para você, a promessa que Cristo fez para você, uma promessa de vida eterna, uma promessa de uma nova era, de uma nova vida, uma promessa de um novo nascimento, que você agora vai seguir em frente, segundo as vontades de Deus, seguindo a vontade de Cristo. Isso vem através da fé, porque a palavra de Deus que vai falando dentro dos nossos corações, vai afirmando cada detalhe e garantindo cada promessa que foi feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nossas vidas. Continuando aqui no nosso material, o comentarista ele diz o seguinte: ela é o ponto de partida para o pecador conhecer ao Senhor e receber a salvação. Então, a fé é o ponto de partida para o pecador conhecer o Salvador, conhecer a Jesus, conhecer aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está à destra do Pai, aquele que habitou no meio de nós, aquele que é vivo, que é eficaz. Este é o Jesus Cristo, esse é o nosso Salvador. Então a fé faz a gente aí tomar essa posição, chegando aí, graças a Deus, para receber a salvação. Ou seja, a fé é o principal ponto de partida para alcançarmos a salvação. Continuando nosso material, diz assim: segundo o apóstolo Paulo, a fé nasce na vida do crente, a fé nasce na vida de cada um quando se ouve a palavra de Deus, que é também alimento para que a fé, se torne cada vez mais consolidada e robustecida. Ou seja, quanto mais meditamos na palavra, quanto mais ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé fica inabalável, a nossa fé fica forte, a nossa fé fica robusta, a nossa fé fica muito importante, a nossa fé cresce de uma maneira muito especial, porque quanto mais a gente ouve a palavra de Deus e põe essas palavras em prática, é sinal que a nossa fé está viva, é sinal que a nossa fé está ligada, é sinal que a nossa fé está aí, pronto para estar sempre aí glorificando e exaltando o Senhor. Continuando nosso material, ter fé é vital para as relações do crente com Deus. A fé faz você ter relações com Deus. A fé faz você ter grande intimidade, grande compromisso com Deus. Continuando nosso material, aleluia. É impossível estar em comunhão sem ela. É impossível estar em comunhão com Deus sem a fé. Continuando, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos dar uma lidinha aqui rapidamente nesse texto que é lindo, é magnífico, né? E diz assim: mas sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima dele antes deve crer que ele existe e que sabe galardoar aqueles que o buscam. Então manter a fé, fixar a fé, ter a comunhão, né? Vamos fazer aí nós se aproximar de Deus, estar firme com Deus, se aproximando dele, mas para isso a gente temos que crer nele. Para isso nós temos que confessar ele como o único Salvador da nossa vida. Nós temos que acreditar nas promessas, nós temos que acreditar na vida dele, não nas promessas simplesmente fisicamente, mas nas promessas espirituais, na promessa de ser um bom obreiro, de ser um bom servo de Deus, de ser um bom filho, de ser uma boa filha, de ser um bom aluno de escola dominical, de ser uma boa ovelha do rebanho, e assim
nos torna a aproximar cada dia de Deus através desta fé e através aí da sua palavra, né? E crendo que ele existe, que ele está sempre conosco, trazendo para nós a renovação da sua palavra, nos garantindo as promessas que ele nos fez. Qual foram as promessas? Umas que eu mais guardo, que eu mais amo as promessas, é aquela que o Paulo direcionou ao carcereiro ali, no momento que ele perguntou: o que farei? Né? A pergunta dele para Paulo, e Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O eunuco chegou e perguntou para Filipe, dizendo: o que é que impede de eu ser batizado? E imediatamente Filipe disse: se tu crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Trazendo aqui só fazendo uma conjectura, tá bom? Para que você entenda. Se tu crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nada vai te impedir. A água está aqui, nada te impede. Se crer, tu verás a glória de Deus. Se tu crer, tem que ter fé, tem que acreditar em Deus, porque senão fica impossível você se aproximar dele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar com o nosso material. Vamos aí para os nossos primeiros tópicos, onde nós vamos estudar aí 3 tópicos muito importantes. Aleluia, glória a Deus. O nosso primeiro tópico está com o tema seguinte: a importância da fé. Primeiro subtópico diz assim: a fé no Antigo Testamento. Se você percorrer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vai descobrir que ela é o livro que trata das relações do homem com Deus mediante a fé. De Gênesis e Apocalipse você vai ver que todos os homens que chegaram até a Deus, ele tinha que ter a fé. Um exemplo do Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali Abraão já mostrou uma grande fé, saindo da sua terra, né? Saindo daquele local e indo em direção à terra que Deus disse para ele que ia dar para ele. Ele não sabia onde era a terra, ele não sabia quem estava falando com ele. Ele simplesmente teve a fé, manteve a fé de pé, olhando para Jesus, olhando para Deus, colocando assim, mesmo sem saber quem era, mas assim a sua fé foi inabalável e foi seguindo aí aquela voz magnífica, a voz que eu e você escuta através do Espírito Santo. Aleluia. Continuando, a fé é de tal importância que o capítulo 11 de Hebreus é considerado como a galeria dos heróis da fé. Eles viveram nos tempos antigos do Antigo Testamento e estavam firmados nas promessas de Deus para o futuro. Eles olhavam para a cruz, o divisor entre a velha e a nova aliança. Por causa de sua fé, foram massacrados, vituperados, perseguidos, mas em momento algum fraquejaram, pois estavam certos da promessa do nascimento de Jesus Cristo, não obstante a verem de longe. Preste bem atenção, que eles, por ser perseguidos, por sofrer todas as batalhas, todas as lutas, eles mantêm a sua fé de pé diante de Deus, da promessa. Que promessa? O Messias prometido, o Filho de Deus, o que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todos os heróis da fé, como nós vimos aqui em Hebreus, você pega o texto de Hebreus, capítulo 11, lê ele todo, você vai ver ali, falando de Abraão, de Isaac, vai falar de muitas pessoas, de muitos homens que manteve a sua fé de pé diante de Deus. Um exemplo aqui, é lindo demais essa história de Abraão, e a história linda que ele teve com Deus, o encontro lindo dele com Deus, ali em uma teofania, quando ele conversou com Deus, intercedeu pela vida daquele povo ali de Sodoma e Gomorra, né? Ele intercedendo por Deus, a fé dele estava inabalável. Abraão acreditava que ainda tinha pessoas ali que mantinham o respeito e o caráter diante de Deus. Venha comigo, vamos aí para o nosso segundo subtópico, que é a fé no Novo Testamento. A fé no Novo Testamento, os crentes da atualidade, segundo os escritos do mesmo livro bíblico citado acima, são mais bem-aventurados do que os do Antigo Testamento. No caso dos crentes de hoje, a cruz já está no passado.
mas projeta com segurança ao fato de que, se Deus cumpriu a promessa que tanto os heróis da fé almejavam, mesmo que ele não a tenha fisicamente alcançado, Deus dará continuidade aos seus planos até que se consume todas as coisas. Os servos de Deus do Antigo Testamento oraram, honraram a fé e agora, como uma nuvem de testemunha, espera que o crente de hoje também vão cumprir a sua parte. Só a fé os fez triunfar, só a fé lhe fará triunfar. Então, os antigos estão com uma nuvem de testemunha neste momento, olhando, né? Eles honraram a fé deles, eles manteve a fé dele, eles manteve a fé dele antes da cruz. Hoje, nos nossos dias, nós temos que manter a nossa fé, sabendo tinha sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, pela sua pisadura nós fomos sarados. Glória a Deus. Eu quero simplesmente finalizar essa aula aqui dizendo que você tem que manter a sua fé de pé, independente do vendaval. Pedro andava sobre as águas quando ele viu Jesus e disse: Senhor, peça que eu vou até a ti. E Pedro imediatamente ali foi andando sobre as águas. Até o momento que Pedro estava olhando para Jesus, ele manteve assim o foco andando sobre as águas. Deu alguns passos sobre as águas. Mas quando Pedro começou a olhar para a diversidade, para aquelas ondas, para aquele vendaval forte, ele começou a afundar. Então, o segredo da fé é olhar sempre para Jesus. Nós vamos conseguir vencer todas as nossas enfermidades, todas as nossas lutas, nossas provas, olhando para Ele, para o nosso autor e consumador de nossa fé. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para novos vídeos, deixando assim o seu like e o seu comentário. Glória a Deus. Eu preciso dizer uma coisa para você. Sábado estamos de volta aí com a aula do livro de Salmo. É a 7ª Salmo, onde nós vamos estar estudando aí uma aula bem bacana, bem legal para a nossa edificação e para o nosso fortalecimento espiritual. Um beijo no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus. E de fazer discípulos de